Eu até diria que Coringa 2 é um bom filme do Coringa ou da DC, mas a pegadinha é que o filme só é bom se você ignorar o fato que ele é o Coringa da DC. Ou ao menos deveria ser, né? O filme Coringa Delírio A2 lançou, eu assisti ele e vou te falar, não tem basicamente nada de Coringa nesse filme. Se você quiser entender isso, ou então saber se vale a pena ver esse filme, já fica aqui porque eu vou fazer uma review completa dele aqui pra você. Primeiro sem os spoilers, falando só da qualidade do filme mesmo, e depois com spoilers, falando da história e de uma cena super interessante que aconteceu lá no final do filme. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso? E bora lá, galera, explicando a primeira coisa que eu falei nesse vídeo. O filme só é bom se você ignorar o fato que ele é o Coringa da DC. Isso basicamente porque se você é uma pessoa que tá mais acostumada com as histórias da DC, seja por meio dos filmes animados ou então dos quadrinhos, qualquer coisa assim do gênero, você vai conhecer o personagem do Coringa, que pode até ser adaptado de formas diferentes em diferentes histórias, só que esse aqui não se encaixa no perfil geral do Coringa. E sim, o primeiro filme do Joker também tem isso. Aqui ele não é exatamente o Coringa que a gente vê nos quadrinhos, por exemplo, mas tem um detalhe. O primeiro filme era como se fosse uma história de origem, então era perfeitamente compreensível que, por exemplo, ele ainda não fosse daquele jeito, mas aí após o filme ele fica daquele jeito. Mas não é isso que aconteceu. O segundo filme é justamente depois da origem e ele continua não tendo nada de Coringa. O personagem não se desenvolveu e virou o Coringa que a gente conhece, alguma coisa do gênero. Pelo contrário, regrediu, por assim dizer, no sentido de se afastar do Coringa dos quadrinhos. O filme Joker é um filme que explora muito bem a psique do Arthur, por assim dizer, né? Ele mostra muito bem pra gente a mente dele, os delírios dele, por que ele estava agindo daquela forma, o que estava manipulando ele, por assim dizer, para tomar aquelas atitudes. Inclusive tendo muitos diálogos expositivos mesmo, só para explicar o que acontece no primeiro filme, como os personagens se sentiram, por que o Arthur fez tal coisa e coisas do gênero. Então o ponto é, se você gosta daqueles filmes explorando a história de um criminoso, algo assim, sabe, dentro da mente de um assassino, esse tipo de coisa, você vai gostar desse filme, muito provavelmente. Só que se você tá querendo ver um filme do Coringa, aquele mesmo lá das histórias do Batman, ou coisa assim do gênero, você vai se decepcionar, provavelmente. Então sim, o filme é bom como um filme genérico, por assim dizer, sabe? Se a gente encaixar ele completamente fora do gênero que a maioria dos filmes da DC é. Mas na minha visão mesmo, o grande problema do filme foi esse. O fato de ele ser o Coringa não importa. E não é só a questão de caracterização do personagem, de ser uma adaptação diferente dos quadrinhos, mas sim de que em mais ou menos uns 80 ou 90% do filme, o fato de que o Arthur Fleck é o Coringa não faz a menor diferença. Se, por exemplo, eles pegassem um outro criminoso qualquer, por assim dizer, que tem um transtorno parecido com o do Arthur, fique delirando as coisas da mesma forma, a história do filme não ia mudar. Então, por exemplo, o Coringa estar no Asilo Arkham não faz diferença, ser na cidade de Gotham não faz diferença, e assim vai. É realmente como se fosse um filme de criminoso genérico, por assim dizer, com o tema Gotham City ou então Coringa, mas nada disso chega a ser realmente relevante na história. Apesar disso, o desenvolvimento dela, na minha visão, foi muito bom. Durante todo o filme a gente vai vendo os fatores que vão influenciar nas atitudes, na mentalidade do Arthur, e a gente vê as consequências disso, e existe uma mudança de cenas muito interessante nesse filme, porque em determinado momento você tá vendo um musical que ao menos tenta ser bonitinho e fazer referência àqueles musicais clássicos, mas em outras cenas você tá vendo uma coisa completamente brutal acontecendo em um momento específico do filme, até mesmo algo que chega a ser censurado, por assim dizer, eles não mostraram explicitamente. Isso tudo passou um ar bem caótico que ficou muito interessante nesse filme. Falando dos musicais, eu me impressionei com o fato de que eu realmente gostei deles. De começo, eu não tava botando muita fé nisso, eu achava que eles iam cortar o clima do filme. Mas pelo contrário, primeiro que a gente praticamente só tem ação quando tá rolando um musical. Segundo que os musicais não só mostram bem pra gente como que tá funcionando a mente do Arthur naquele momento, mas eles também vão aprofundando cada vez mais nos delírios, na loucura dele. Então esses musicais foram ótimos pra revelar o quão caótico era dentro dele, por assim dizer, e o que ele tava sentindo. E já pegando o gancho dos musicais, o personagem da Lady Gaga, eu achei muito bom. Ela era Ali, né, que era essa adaptação da Harley Quinn, que assim como o Coringa não tem muito a ver com a forma como o personagem é nos quadrinhos, mas ok, o ponto não é esse, mas sim de que é um personagem muito interessante, porque ao longo do filme inteiro ela vai conduzindo o Coringa, por assim dizer. Ela é a força, de certa forma, que faz o Arthur tomar as atitudes que vão levar ao clímax desse filme. Por outro lado, enquanto o personagem da Lady Gaga trabalha o Coringa, por assim dizer, desenvolvendo mais ele, o Arthur por si só parece que só foi desconstruído nesse filme. No sentido de que em vez de a gente ver ele se tornando o Coringa de fato mais parecido com os quadrinhos, ou então assumir de vez aquela personalidade, coisas assim do gênero, a gente vê ele se balançando entre querer ser mais o Coringa ou então estar arrependido, ele queria aquilo, mas ele não queria ser assim, coisas que na minha visão fazem o
personagem ser mais interessante no primeiro filme do que no segundo. Afinal, o primeiro filme é melhor que o segundo. Mas já aproveitando essa desconstrução do personagem, tem um ponto no filme que é muito interessante. Isso acontece um pouco no primeiro, mas o segundo teve muito mais foco em mostrar que o Arthur fez aquelas coisas porque ele sofria, então em certos aspectos ele era uma vítima. Só que o filme nem tenta argumentar se isso faz ou não sentido. Ele apenas se importa em mostrar pra gente uma crítica enorme sobre pessoas que ficam idolatrando criminosos, já que isso acontece muito ao longo do filme. A gente vê que ele tem fãs, como já tinha sido mostrado no primeiro, ele recebeu um filme, e tem até mesmo um momento em que as pessoas gritam que amam ele. Ou seja, o filme mostra diretamente como é um comportamento um pouco estranho, pra dizer o mínimo, esse hábito de idolatrar criminosos, assassinos em série ou coisa assim do gênero que muitas pessoas fazem. Então, como eu falei, de forma geral, o filme é sim bom, só que ele não é um bom filme do Coringa ou um bom filme da DC, porque o filme não é sobre isso. Que na minha visão é sim uma grande falha, já que dá aquela sensação de que o nome Coringa tá lá só pra vender mesmo, que é o inimigo do Batman. Mas apesar desse erro que na minha visão é grotesco, sim, o filme é bom, caso você enxergue ele como um outro gênero de filme, ou então um filme que aborda a mente de um criminoso, coisas assim. E agora, antes da gente passar pra parte com spoilers, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre a história do filme mesmo, eu queria lembrar que se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like pra apoiar o canal. E se quiser receber mais análises como essa no futuro, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Mas beleza, agora indo pra história em si, é até que bem fácil resumir esse filme. A história inteira se passa enquanto o Arthur tá basicamente esperando terminarem de julgar ele, já que o filme mostra que primeiro estavam julgando pra saber se ele poderia ser condenado, por exemplo, e depois queriam saber se ele ia ou não ser levado à pena de morte. A advogada do Arthur estava tentando defender ele, argumentando que o Coringa não era o Arthur, e por causa dos problemas que ele passou, ele tinha essa segunda personalidade. E no começo da história, ele estava tomando os remédios, estava mais calmo, controlado, então a gente só vê mesmo ele como um personagem melancólico. Até que ele conhece ali o personagem da Lady Gaga, e após conversar um pouco com ela e perceber que ela era fã do Coringa, ele para de tomar os remédios. Aquela personalidade que a gente viu no final do primeiro filme vai voltando cada vez mais. E ela vai influenciando cada vez mais isso. O filme deixou bem claro que ela tá apaixonada pelo Coringa, não pelo Arthur Fleck. Ela não se importa com o Arthur, ela só quer saber daquele lado dele, por assim dizer. Conforme o filme vai passando, ela vai tentando estimular cada vez mais esse lado do Arthur, até mesmo mentindo para fazer ele achar que os dois são parecidos e assim ele teria um motivo para mostrar quem ele é de verdade, sendo que na verdade não, a história dos dois não tinha nada a ver. Ela tinha mentido que veio do mesmo bairro que ele, que passou por situações parecidas e coisas do gênero, sendo que na verdade ela veio de uma família de boas condições financeiras, o pai dela é médico, ela é psiquiatra e coisas do gênero. A história da vida dela não tem nada a ver com a do Arthur, ela simplesmente se tornou obcecada por ele em determinado momento e queria ver o Coringa. E ela deixa claro várias vezes que ela acredita que o Coringa é o verdadeiro Arthur e que quando ele tá daquele jeito ele é perfeito, coisas assim. A influência dela fez com que o Arthur dispensasse a sua advogada em determinado momento do filme para que ele mesmo se representasse, mas como eu falei, o filme faz uma crítica enorme ao ato de idolatrar criminosos, e ele tenta mostrar uma certa ironia ou então hipocrisia nisso, porque em determinado momento lá no tribunal, o próprio Arthur pega e fala que não existe o Coringa, é apenas ele, e dá a entender que o Coringa era apenas ele tentando forçar algo que ele gostaria de ser, ele queria ser visto e essas coisas queria ser importante, então ele criou, por assim dizer, o Coringa e interpretou aquilo. Ele é problemático, cometeu erros e foi na onda disso, mas ele não é aquela grande figura de causa. E no momento em que ele revela isso, todo mundo que estava lá apoiando ele se levanta e vai embora, porque se não existe mais aquela grande imagem do criminoso incrível que criou a onda de caos que eles estavam idolatrando tanto, eles não tinham mais por que querer defender ele. Ele não era mais um ídolo. Essas partes do filme são até que bem interessantes, porque a gente vê um desenvolvimento bom, mas como eu falei, é bom para um filme de outro gênero, não exatamente pro gênero que um filme do Coringa deveria ser. Dá sim para aproveitar bastante a história se você gosta desse tipo de filme, mas se você esperava um filme que lembre minimamente que seja outro filme da DC Comics ou então algum filme da Marvel, não é exatamente isso que você vai ter. Mais pro final do filme, enquanto o Arthur tá sendo sentenciado, uma bomba explode lá no tribunal. No meio do caos ele consegue fugir. Com a ajuda de algumas pessoas que idolatravam o Coringa, ele consegue despistar os policiais. Ele encontra com a Lee, mas ela já não se importa mais com ele, afinal ela só queria saber do Coringa, e como o Arthur falou que o Coringa não existe, não tem por que ela se importar com ele.
Inclusive, ela faz um comentário muito interessante que eles estavam só alucinando, mas ele queria que fosse de verdade, mas eles não iam a lugar nenhum. Ou seja, desde o começo para ela era como se fosse uma brincadeira e ele quis levar aquilo a sério, enquanto ela só queria mesmo o caos, a diversão, a alucinação. Depois disso, o Arthur era levado de volta e no final do filme a gente tem uma cena muito interessante, porque tem um determinado momento em que ele tá indo ver uma pessoa que veio visitar ele e ele é parado por um outro detento que fica conversando com ele em vários momentos do filme. Em vários momentos a gente vê que ele meio que idolatra o Arthur também. Esse outro prisioneiro vai pra contar uma piada sobre um psicopata que encontrou um palhaço triste e bêbado em um bar. E a piada era basicamente o psicopata falando que assistia ao palhaço na TV, mas agora tá vendo que na verdade ele é ridículo e diz que vai dar o que ele merece. E nesse exato momento ele puxa uma faca e esfaqueia o Arthur até a morte. E um detalhe muito interessante é que enquanto essa cena dá um zoom no rosto do Arthur, a gente tem o foco nele, se prestar atenção dá pra ver lá no fundo esse cara que matou ele se acabando de rir, como se fosse o Coringa. E pra mim essa cena foi muito boa. Ela sim foi um tipo de referência às histórias em quadrinho. A história como um todo é muito longa pra explicar, mas resumidamente em um determinado momento é revelado pra gente que existiam mais de um Coringa. E que de começo existia um original, mas ele contaminou outras pessoas de forma cuidadosa com produtos químicos para eles terem uma reação semelhante a dele e se tornarem indivíduos semelhantes a ele. E meio que manipulou eles para terem ideias parecidas, coisas do gênero. Dessa forma existiam meio que Coringas reserva ou a possibilidade de criar outros. Aqui no filme a gente não tem essa questão dos químicos, mas isso é substituído pela idolatria pelo Coringa, já que aparentemente esse detento que idolatrava o Arthur agora vai ser o novo Coringa e provavelmente um dia vai surgir um outro Coringa ainda, talvez quando esse morrer. Pessoas que seguindo a ideologia de certa forma que foi formada quando o Arthur criou aquele caos no primeiro filme, vão criar uma persona do Coringa, por assim dizer, para poder se mostrar para o mundo da forma como eles imaginaram o Arthur lá no primeiro filme. O que é muito interessante, afinal o Coringa se tornou um tipo de movimento, quase uma entidade que até mesmo chegou a superar a existência do próprio Arthur, que morreu, mas o Coringa vai continuar. Afinal, como o Coringa era só uma persona que o Arthur criou como uma forma de se rebelar contra o mundo, ele queria fazer um escândalo, ser visto, e enquanto existirem pessoas que se identificam com isso, novos Coringas vão continuar surgindo. Como eu falei, o filme não chega a ser tão bom quanto o primeiro, mas pra mim, sem sombra de dúvidas, essa sacada aqui foi um dos melhores plots dos dois filmes. Mas me diz aí, você já assistiu Coringa Delirium 2? Você assistiu? O que você achou? Se você não assistiu, você planeja ver ou você desistiu depois de saber isso tudo? Se você quiser que eu traga mais análises sobre o filme, sobre outros filmes ou sobre alguma história em quadrinho, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.